tarde, queridos seguidores. Está com ali, boa querida irmã, que chama Nádia Gomes, vulgarmente conhecida pela Natini, na esse programa que chama Ujus Garandi. Programa Ujus Garandi e um programa que está saindo no canal MGB TV. Então, hoje nós estamos ali na praça, justamente na Casa dos Direitos, para mati não injumbai sobre literatura. Escritores portugueses visitam a Casa dos Direitos para conhecer um pequeno historial, num acompanhamento de coordenador de casa que chama Gary Gomes Lopes. Gary Gomes Lopes e mostra alguns quadros que te indicam algumas informações sobre o historial de casa. Essa visita e bem na base de encontro com jovens sobre a importância da literatura e tem esse objetivo de incentivar jovens como é que pode bater escrever e como é que pode tornar um escritor amanhã. Para começar essa roda de conversa. É uma grande responsabilidade isto de ser grande escritor. Isto não somos grandes nem pequenos. Somos gente que gosta de escrever, sobretudo, e que encontrou na escrita o melhor modo de se expressar. Há uns que são melhores a falar e discursar, outros que são melhores, se calhar, a fazer vídeos e pequenos filmes. E há quem encontre na escrita a sua forma de contactar consigo mesmo e de chegar aos outros. E, no fundo, para mim, a escrita é um bocadinho isso. Eu acho que não sei falar em público, e, portanto, já estou aqui mal, não é? Já me puseram aqui mal. Também não sou realizador de filmes. E a escrita sempre foi, para mim, uma espécie de refúgio, onde eu achei que podia ser eu próprio. A escrita e a leitura. Quem é que aqui costuma ler livros? Vou entre vocês. Temos aqui um, outro, mais um. Temos alguns, pronto. Não está mal. Nem todos temos que ser leitores. E quem é que costuma escrever? Só? Não acredito. Escrever alguma coisa mesmo. Ninguém tem telemóveis aqui? Quem é que tem telemóveis? A escrita nem sempre é ter que fazer um livro ou uma página cheia de palavras. Pode começar por uma coisa muito pequenina que expressa as nossas emoções. Portanto, só para vos dizer que se calhar já são todos um bocadinho de escritores. O que é que acham que é ser escritor? Na minha vida, quando eu andava sozinho, estava no caminho, as pequenas me olhavam como se fosse uma leão. Não, cuidado, tudo aquilo era um fantasma. Eu era aquela pessoa que sempre cuidava das pessoas que me amavam. Não, todas as pessoas que me amavam estavam perto de mim. É só uma pequena toque, né? Eu vou fazer um pequeno poesia. Disse assim: os sábios falam porque têm alguma coisa a dizer, mas os tolos falam só porque devem falar alguma coisa. É assim que acabou. A poesia dele tem uma coisa muito certa. Nós às vezes pensamos que só algumas pessoas é que devem falar, é que devem ter voz, é que são iluminados porque chegaram a um ponto que as outras pessoas todas não chegaram. O que aqui para nós é mentira. Todos nós temos coisas para dizer, todos nós temos é que encontrar também a forma e muitas vezes o sítio, e por isso é que esta casa também é importante, porque é um sítio onde já percebi que se pode dizer a verdade, as nossas verdades, dizer aquilo que nos vai cá dentro, sem termos vergonha, sem termos medo. E a expressão é um bocadinho isso, é nós conseguirmos arranjar um espaço de conforto onde possamos ser nós próprios.
Tudo o que a gente ouviu agora são eles a ser eles próprios. Estão a projetar-se a si próprios ao outro. E eu, como escritor, ou a minha mulher, a Isabel, também fazemos muito isso. É encontrar um espaço de conforto, uma zona de segurança, que no nosso caso é a palavra escrita. Não me ponham a dizer poesias alto como eles fizeram, que são muito mais corajosos do que eu. Eu vou para a folha de papel, atrás do meu computador, escrevo lá, depois aquilo vai para livro, muitas vezes nem sei quem é que lê, poucas vezes as pessoas vêm ter comigo. Eles são muito mais corajosos, estão a dizer isto à frente e estão logo a criar um ato de comunicação uns com os outros. E agora vou fazer outro desafio. É se tu não queres dizer uma poesia também do Camões ou qualquer coisa. A Isabel, ela também é escritora. Que é mais um ato de comunicação, não é? Está bem. Pode ser? É justo. Então, eu vou tentar dizer de cor um poema de Luís de Camões. Já ouviram falar? Um homem que viveu há 500 anos. Na vida dele passou por... na altura ele conheceu praticamente todo o mundo. Ele até tem versos que diz que tem a vida pelo mundo em pedaços repartida. Passou certamente também pela costa da Guiné. Passou por aqui também. E o desafio, quando, por exemplo, lemos um poema escrito por alguém que viveu há 500 anos antes de nós, é pensarmos exatamente que ele era um homem, uma pessoa como qualquer um de nós aqui nesta sala. Isto é, antes de ser o nome de um edifício, ou de um centro, ou de uma praça, ou de seja o que for, ele foi alguém que respirou como nós, que se emocionou, que se zangou, que amou, que teve dias bons, que teve dias menos bons, que teve qualidades e defeitos. E ele escrevia muito sobre qualquer coisa que é também universal e que nos une a todos, que é o amor. E eu vou tentar dizer um poema de amor de Camões, que é, só para percebermos, há bocadinho entendeu-se o crioulo perfeitamente. Parece que a linguagem, nas emoções essenciais, tem qualquer coisa de universal. Também isto que eu vou dizer é português, mas é português antigo. Há palavras que já nos soam muito antigas, já não usamos. Mas se eu vos disser que é um poema sobre estar apaixonado e sobre as contradições e as emoções contraditórias de quando se está apaixonado, acho que todos vamos entender. Então é assim. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor, tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio. O mundo todo a barco e nada a perto. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. O meu nome é Edson Incopte. Eu sou poeta, escritor, membro da Associação de Escritores da Guiné-Bissau, AEGI. De alguma forma, temos também um profissional desse espaço em colaboração com o Centro Cultural Português. Já aconteceu com outros autores, quando vêm visitar ou de passagem pela Guiné-Bissau, temos sempre essa oportunidade, porque entendemos que é sempre um ótimo momento de intercâmbio literário com outros autores de outras paragens. Essa troca de experiência é sempre positiva, na perspectiva daquilo que nos trazem outros autores, mas também daquilo que possam levar daqui enquanto de autores guineenses, de escritores guineenses. Então esse intercâmbio é sempre positivo e é sempre isso que tentamos proporcionar nestes momentos, nesses encontros, nesses diálogos literários.
Eu estava a ouvi-lo a falar e, de alguma forma, me identifico em grande medida com aquilo que está a dizer sobre a literatura obrigatória nas escolas, porque eu tive, de alguma forma, algum privilégio de ter passado por isso, porque fiz boa parte, não todo, mas boa parte dos meus estudos fora, em Portugal. Mas, em contrassenso, no outro ponto, nós temos aqui, na Guiné-Bissau, um problema ligado a este, que tem muito a ver com a ausência quase total da literatura nacional no ensino do país. É uma ginástica, é uma luta que a Associação de Escritores está a fazer, tendo em conta a revisão do currículo escolar para a introdução da literatura nacional no ensino, que eu tento sempre não cometer o erro de chamar de sistema, porque temos alguns problemas daqui que para mim não constitui sistema de educação. Então, mas pronto, isso são outras conversas. Isso para dizer que eu acredito muito que os livros, a existência dos livros, dos autores, também fazem leitores, naturalmente, constroem leitores. E na Guiné-Bissau temos muito esse problema de falta de contacto com os livros, com a literatura. Porque mesmo a nível do ensino, desde a mais tenra idade até as juventudes, não existe muito esse contacto. Mesmo a nível das escolas, temos aqui muitos jovens, muitos estudantes, nós criamos algumas atividades a nível da Associação de Escritores. Há uma atividade que nós chamávamos de Cestas Poéticas, que era uma atividade mensal, itinerante, passávamos por várias escolas, vários ambientes públicos, em que convidávamos sempre um autor para vir falar da sua obra, fazíamos tipo quizzes para oferecer livros e essas coisas para incentivar a leitura. E nos contactos com as escolas, nós acabamos por perceber claramente que havia esse vazio, essa falta de contacto com a literatura, porque às vezes numa escola, numa conversa com quase 100 alunos, questionavas quem é que alguma vez leu algum autor nacional. E às vezes 3, 4 pessoas levantavam o braço. Eram números completamente irrisórios. Mas nós acreditamos que é um caminho, é um processo, naturalmente, de construção de uma cultura de leitura no país, de construção de leitores, e para isso é imperioso que existam livros, concretamente, que existam ofertas de livros dos mais variados gêneros, mas também, sobretudo, livros nacionais, livros de autores nacionais, porque eu costumo dizer que a Guiné-Bissau está num processo de consolidação ou de construção enquanto nação. Nós temos um país, temos um Estado, mas não podemos ainda dizer, afirmar que nós somos uma nação. Estamos nesse processo de construção. E nesse processo de construção de nação, a literatura tem um papel fundamental, porque talvez o veículo principal, o veículo primordial para veicular, levar aquilo que são os traços identitários do próprio guineense, como é que se costuma dizer, o âmago do próprio ser guineense. A literatura é o melhor caminho para veicular isso, conseguir harmonizar e funcionar como uma espécie de cola para aquilo que são as várias identidades que acabam por compor o guineense. Então é preciso que se dê à literatura esse espaço na Guiné-Bissau, é preciso que sejam criadas políticas públicas, naturalmente, para que isso possa acontecer. Naturalmente, os autores, a associação em si vai fazendo o seu trabalho, vai fazendo o seu caminho, mas é preciso um bocadinho mais do que isso, no sentido de existirem políticas públicas que incentivem isso. E, na minha opinião, políticas públicas também passa por essa introdução da literatura no sistema de ensino, por incentivo, por políticas que incentivem a leitura, programas de leituras para jovens. Afinal, estamos a falar de um país em que
50% da população tem menos de 18 anos e no total, cerca de 70% da população tem até 35 anos de idade. Então estamos a falar de um país mais do que jovem. Nós é preciso termos muitas vezes noção que apenas 8% da população guineense, segundo os dados do último censo, tem mais de 65 anos, 8%. Então estamos a falar de um país muitíssimo, muitíssimo jovem. E isso tem que ser construído, essa juventude tem que ser construída para um amanhã melhor, e isso passa pela literatura. Essa identidade, a construção da identidade, a construção da nação guineense, isso passa pela consolidação dessa identidade guineense, e a literatura tem que cumprir o seu papel nesse sentido. Isso para tocar no que tem a ver com a educação, a introdução da literatura, as leituras obrigatórias, que podem ser, sim, maçadoras, são necessárias, sim, sem dúvida. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu estudei em Portugal, e eu levei com Camões. Levei com Camões, e não foi pouco. E foi talvez das coisas que fiz com menos gosto, mas daí a necessidade. Mas depois, quando entrei mais para a Pessoa, que é mais atual, mais recente, quando comecei a estudar a mensagem do Pessoa, então isso abriu-me. Aquele encontro que está a falar, aquele encontro com o livro, com aquilo com o que nós identificamos. Então, esse encontro foi sobretudo com a Pessoa, com Flor Bela Espanca. Então, a partir dali, acho que fez-me crescer muito também enquanto poeta, enquanto leitor em primeiro lugar, mas enquanto poeta e enquanto escritor em geral. Então, eu acho que é um caminho. É um caminho que estamos a fazer na Guiné-Bissau, de construção desse espaço, e esses momentos, esses diálogos com os jovens fazem mais do que sentido para a construção dessa cultura de leitura tão necessária no país. Saudar também aqui o Gary, o amigo Gary, da Casa dos Direitos, por acolher esta iniciativa entre a Associação e o Instituto Camões, Centro Cultural Português, porque é o caminho que se faz nesse sentido. Gosto sobretudo de ver aqui este público muito jovem, acho que é o caminho que nós estamos a fazer. Muito obrigado. O diálogo está a ser interessante. Estão de acordo comigo? Muitíssimo bem. Então agora é a vossa vez também de deixar alguma coisa, partilhar o vosso sentimento em relação àquilo que foi dito aqui, partilhar a vossa experiência e a vossa expectativa. A palavra é vossa, sim, muito bem. Eu chamo-me Ismael Gomes, morador de bairro de São Paulo. Escrever é um acto de expressar pela palavra, porque escrevemos para escrever. Possamos escrever uma coisa que vai fazer uma pessoa chorar, rir e refletir também, dependendo do contexto de que estamos a tratar. Esse trabalho é uma arte, porque é aquilo que passa pela mente, é isso que expressamos também pela palavra. E essa palavra também pode mudar algo na vida de um homem, porque se escrevemos uma lição da vida, o homem pode pegar e transformá-lo em um benefício. Digo que esse ato deve ser uma atividade contínua, que vai durar muito tempo. É uma atividade, como é que eu posso dizer, que possamos levar pela vida inteira, porque escrever e deixar também de escrever é outra coisa. O senhor falou de uma coisa aqui sobre a história. O meu avô me contava a história quando eu era mais pequeno. Ele costuma também beber um pouco de vinho.
e procuramos o vinho para levar para ele. E depois, quando dar o vinho, ele começa a contar a história. Muito boa tarde. Chamo-me Juvieckson Nuno Correia, estudante do 4º ano da Agronomia Universidade Amílcar Cabral. Sou de Cantungo, Covadores de Palmite. Sobre o Jumbai que nós estamos a ter, gostei muito, e tendo em conta a realidade guinense, aquilo que nós estamos a viver neste momento, para mim, na minha modesta opinião, é a literatura que nós podemos controlar as situações, porque estamos num país onde o direito é limitado. Quando se fala, você é perseguido. Quando se critica um assunto de forma do mal para o bem, as pessoas acham que você foi instrumentalizado por alguém. Não sei, alguns, o Gary já me conhece como Usmane e o professor, também com alguns jovens, nós somos aqueles jovens que estão a dar de falar neste momento a nível do país. Nós é que paramos a Universidade Amílcar Cabral 2 semanas para reivindicar os nossos direitos. E essa paragem não iniciou somente em 15 de fevereiro. Já em outubro, começou com... nós já publicamos os textos que falava, aquelas pessoas que acompanhavam a página da Associação Acadêmica, compreenderam que algo não está a correr bem. Mas chegou num momento onde é que nós saímos de teoria para a prática. Então, eu apaixonei da literatura, já nos meus objetivos para terminar licenciatura num futuro próximo, é ter 2 artigos científicos. E esses 2 artigos científicos, outra é sobre plantas, porque eu gosto muito das plantas introduzidas da Guiné-Bissau. Já estou a trabalhar com um professor da universidade que está fazendo doutoramento também de Portugal. E estamos a descobrir algumas novas plantas que não é inscrito da Guiné-Bissau. E também sobre TCC, aquilo que a minha faculdade vai disponibilizar para escolher e depois fazer esse trabalho científico. Mas a literatura, nós como jovens, acho que não é preciso uma licença para fazer, para escrever, mas é preciso uma licença da Câmara do Ministério Interior para fazermos marcha ou reivindicações. Então, quando já temos a oportunidade, porque não é uma licença, não precisamos do Ministério Interior para nós publicarmos os nossos artigos científicos. Então já temos uma porta aberta para produzir, criticar e mostrar também soluções sobre os problemas. Muito obrigado. Muito boa tarde, chamo-me Abdrahmane Seco Câmara, fiz o meu curso de licenciatura no Instituto Politécnico Nova Esperança, IP9, no ano 2021, em Administração Pública e Autarquia Locais. Vou começar a falar um pouco a respeito da literatura, né? Na verdade, eu quando era pequeno, na comunidade eu era aquela pessoa muito mais quente, assim, mais mexido, irrequieto, assim, posso dizer. Quando eu vejo algo, porque na frente da nossa casa está lá um pequeno campo, um homem cultivava naquele campo. Era o espaço do Partido Africano para a Independência em Guiné-Cabo Verde, que queria construir uma sede aí naquele espaço. Então o homem cultivava, já comecei a escrever uma carta dessa forma. Passei lá, fico a fixar esta informação no zona, as pessoas vêm logo a trabalhar, eu não fico a trabalhar aí. Fico de braços cruzados porque já dei resposta, já tenho um trabalho feito. Eu digo que tenho um trabalho feito, não é preciso eu ir a campo para trabalhar. Mas passou-me para a cabeça que se eu continuava a fazer aquela produção escrita, ia ter também um escritor. Me chamo Carla Maria Pereira Cá,
Sou licenciada de Engenharia Informática, não cá em Bissau, mas é bem perto. Ok, falando da literatura e da escritura também. Na verdade, eu amava escrever. Quando eu tinha 12 anos, eu tive, não sei se é trauma, sei lá, mas eu escrevia tudo o que eu passava. Dia inteiro, tinha um diário. Era o presente que os colegas nos deram mais. No aniversário, batismo, qualquer que é sacramento, os colegas compravam diário para ti. Eu tinha um diário, mas é muito grande. Foi a minha mãe que me deu de presente. Logo comecei a escrever. Escrevia tudo o que eu passava no dia a dia. Só que não deixava ninguém ler. Não deixava ninguém ler. Se a minha mãe pegar, eu falava assim, já falaram crioulo? Conseguem falar crioulo? Vocês dois? Mas compreendo, né? Sabe, nega, isso. Ok. Eu nego mesmo, de verdade. Escondia até debaixo da cama da minha valise, eu botava ali para que ninguém ouvisse. Mas um dia me desgraciaram. Foi a minha irmã, ela pegou, foi ali que ela percebeu que eu sofria bullying na escola. Por causa de eu era pequenininha. Imagina, ninguém de vocês vão acreditar que eu tenho 28 anos. Ou vão acreditar? Com essa minha altura e o corpo. Sou pequenina demais. Imagina de 10, 11, 12 anos como é que eu era. Bem pequenina de verdade. Eu sofria bullying. Disseram que eu era ratinho. Esse era o nome. Por isso eu escondia. Mas toda vez que me criticavam na escola, que gozavam, eu ia na casa, pegava o meu diarinho, escrevia tudo. Mas a minha irmã, ela viu. Ela leu, contou para minha mãe e começaram aquela conversa, tentaram conversar comigo, fiquei logo com vergonha. Desde aí, parei de escrever. Parei de escrever, não sei porquê, mas parei de escrever porque eu escrevia para que ninguém lesse. Eu escrevia para mim, não para outra pessoa. Para eu um dia sentar, como nesta idade, imagina só, de 28 anos já, pegar o meu diarinho, abrir, e relembrar e sorrir, para lembrar tudo que eu passava. Mas agora eu amo ler. O senhor Paulo estava a dizer que os escritores, pensamos que os escritores são sábios, né? Para mim são. Para mim são. Porque se eu pegar um livro para ler, eu fazia como se fosse só, como eu posso dizer, a protagonista. Eu fazia parte do livro. Eu lia como se estavam a falar da Carla. Por isso que eu falo que todos os escritores são sábios, sim. Me fazem viver o livro. É que nem os músicos também. Eu a cantar uma música, eu vivo a música como o livro. Eu vivo o livro. Então, vivendo o livro, dá-te vontade de ler e ler mais. Eu amo ler. Até no momento estou a andar com um livro, é de Nevas. Ela é guineense, só que nasceu em Portugal, escreveu um livro, história, a vida dela. Estou a ler. No meu telemóvel tenho um aplicativo que é de livros. Eu descarrego livros para ler. Eu amo ler. Eu não sei, vocês me viram assim baixinha. Não sei se é a leitura que me faz assim. Mas eu amo ler. Eu amo ler. Muito obrigada. Eu gostava de escrever música. Também faz parte da literatura, né? E também gostava de ler. Há um aplicativo que se chama WhatsApp. Mas isso é viciante mesmo. Quando eu estava na 9ª classe, eu costumava ler aquele aplicativo WhatsApp. Mas eu não consigo estudar. Até que reprovei na 9ª classe por causa daquele livro. E ficava desde manhã até 7, um dia ficava até 7 horas de para manhã. Sem dormir por causa daquele livro. Tipo, se comecei a ler um capítulo,
eu disse assim, vou terminar somente esse capítulo, e depois comecei mais a ler outro capítulo. Aquele, não sei, aquele aplicativo é muito bom, mas acho que é viciante mesmo, não consigo, até que apaguei aquele aplicativo de WhatsApp. Não consigo mesmo continuar a ler aquele livro WhatsApp. Muito obrigado, Edson. Nós agradecemos bastante a sua presença, a representação da Associação de Escritor, mas pelo diálogo aqui dá para perceber que a Associação tem uma responsabilidade de trabalhar em parceria com as instituições do Estado vocacionadas na questão da educação e ensino. É aí que se pode, de facto, trabalhar e mudar a mentalidade, sensibilizar a juventude para abraçar essa iniciativa de escrever. Mas não temos muito tempo. Sei que as pessoas vão querer ir à reza, que é para depois ir a... algumas já estão com fome aqui, não é? Estão de acordo comigo. Agora vamos permitir o nosso caro Paulo e a Isabel para deixarem também as suas últimas considerações sobre tudo aquilo que foi dito aqui e fechar essa nossa sessão. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos terem estado aqui e agradecer a partilha que vocês fizeram, parecendo que não é sempre um ato muito generoso quando nós nos levantamos para falar perante os outros e dizer coisas nossas. Eu acho sempre isso maravilhoso e queria uma dádiva e queria-vos agradecer muito o terem vindo e o terem feito isso. E só acabar muito rapidamente, porque eu ouvi falar de muitos avós, muitas coisas. O meu próximo livro é sobre a história da minha avó, que eu depois reinventei e inventei partes, mas é sobre a história da minha avó. E eu, quando era pequenino, a minha avó também me contava muitas histórias. Carla, no jogo está ali, espera com algum coisa de bom, vou retirar nessa atividade que vou ter nele. Hoje consegui libertar. Consegui libertar e nossa escritora Isabela e dão palavras bonitas demais. E não fazia com que, mesmo com que não conseguir retirar tudo aqui que está escrevendo, vou chamar mais pequenino, na baina cinta, na tenta lembrar um pouco dela, não fazia um livro, que ela espera, não fazia um livro, mesmo que nasceu de manga de página, ou livro que só uma cancara de para ninguém ler, e nasceu de mim, e nasceu um livro de mim, pelo menos minha filhos, né, ela lê. Carla, isso significa que eu vou fazer livros, mas quer dizer, livros escondidos. Não está fazendo, não está escrevendo a história de mim, e um diário que tem, né, está escrevendo a história de mim só. Um passeio na escola, está a escrever, um passeio na escola, está a escrever. Até na Senegal, já que nós estamos em Short, tenta dar início a tal. Mas devido ao tempo, nunca consegui. Nunca consegui logo deixar de lado. Mas a leitura e que nunca sai de mim. Sempre em lei, nós já somos lá que livro que não leio tempo mais. Nunca deixa a leitura nunca de lado, não tem aplicativo na telemóvel, tudo hora ler. Eita, Carla, então é muito importante. O que eu tenho para falar, jovens guineenses, como se suma bom, como se tem esse hábito de ler, ou seja, de escrever. O que eu tenho para falar eles? Bom, coragem. Uma coisa é o seguinte, começar a escrever, o que está sabendo, como é que não começa. Então, a hoje não acaba para aprender de como. Acabo de falar de como não vai tentar escrever história, ou seja, não vai tentar escrever sobre uma universidade. O que acontece lá. Começar na história de que a avó está contando, desde pequenino. Começar naquela história. Olha, não está contando uma história de Lubo que lebre. Não está contando a história de Capuchinho. Exato. Não está contando a história de minha avó própria, o tchau pequenino. Essa história, às vezes, ele inventa algo para fazer não acreditar. Começar a escrever aquilo lá. A avó própria não tem amor a escrever. Mas antes de eu começar a ter amor a escrever, eu tenho que ter amor à leitura. Eu tenho que saber ler. Leitura é muito importante demais. É muito bom então ler a boa alma de verdade.
Ok, jovens guineenses, como a leitura é muito importante, não tem que começar a escrever, ou seja, não tem que começar a ler, porque tem aquele hábito, não é? Não tem aquele hábito, que ela está motivando, não pode começar a escrever. Não começa a ler. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde. Eita! Como está? Estou muito bem. Depois da sessão, muito bem. Quantos anos que já fiz aqui em Guiné-Bissau? Nunca tinha vindo aqui, à Guiné-Bissau. É a primeira vez. Ah, é? É, primeira vez. Então, conta-nos um pouco sobre os seus livros, como é que você começou a escrever, um pouquinho somente. Pronto, olha, eu sou jornalista, tirei o curso de jornalismo e, no fundo, sempre escrevi, não é? Na minha profissão. E só muito mais tarde, quando tinha 40 anos, é que pensei, agora vou fazer um romance, que é diferente do jornalismo. O jornalismo a gente tem que ser muito rigoroso, muito objetivo, sem inventar. E depois um dia eu achei, não, agora eu quero inventar e vou fazer um livro. E foi o meu primeiro livro, aos 40 anos. A partir daí, gostei tanto que já não consegui voltar atrás e continuei a escrever. Eita! Então, quantos livros que já tem? Olha, eu acho que já tenho para aí uns 8 ou 9, já perdi a conta, já são muitos. Então, o que achas sobre literatura aqui em Guiné-Bissau? Olha, acho que há muita coisa por fazer e isso é bom, porque há aqui muito talento, ainda hoje estivemos numa escola e há pessoas que escrevem muito bem, que só precisam ter o espaço e o contexto certo para pôr as coisas cá para fora. Portanto, só vejo coisas boas para a literatura aqui da Guiné, mesmo. Eu estou a falar mesmo a sério. Então, para os jovens que querem ser um escritor ou uma escritora, qual é o conselho que tu tens para eles? Tenho de ler muito. Quanto mais lerem, melhor vão escrever. Isso é... Porque é a mesma coisa que a gente querer ser corredor de automóveis e nem sequer saber andar de bicicleta. Não sei. Ou saber meter as mudanças. Não, primeiro tem que se aprender a escrita pela leitura. E depois é como um jogador de futebol. Um jogador de futebol tem que treinar para depois no jogo saber marcar golos ou saber defender penaltis. E o escritor é a mesma coisa. Tem que trabalhar, tem que treinar, escrever muito para escrever cada vez melhor. Portanto, ler e depois trabalhar, escrever muito. Gosto de acabar o papel com o senhor Paulo, onde que contaram com uma leitura exige só prática, ler, escrever, ali que não pode ser um escritor, ou seja, um poeta, não é? Então, não pega esse jovem guinense, esse recado que o Paulo tem para nós. Obrigada. Então, o que eu retiro de melhor linhas Bojumbai que botei no Laos? Por acaso, e só está ali e coisa de bom conseguia mais ou menos assim. Não vi grandes autores internacionais, mais ou menos instrução e ensinamento que dá, aproveita bastante. Se nunca teve a coragem de fazer uma escrita, um livro, que ele já ganha instrumento mais ou menos, quando fazem para juntar instrumento para andar passos. Você está ali na Casa dos Direitos justamente para vir Martinez Jumbai sobre literatura. O que eu tenho para falar um bocado, sim? Não tenho para falar, graças a Deus, pelo menos não ser privilegiada para estar ali. E um privilégio, né, Pabia? Nunca espera, nunca conhece local. E hoje não conhece, aproveita a manga de coisas diferentes, gente, cada quem com a sua opinião. Eu acho que meio um bom senso de ainda estar em casos assim, para dois tipos de Jumbai. Tá, então, nós podemos o que eu acho que vamos fazer que tem a ver com literatura, o que eu podia fazer? Eu falo, na parte de jovens, é bom não bater intervir tanto, né, tipos de ocasião, e para não ter conhecimento mais um bocado para cada quem se pode falar, tipo, que ele se experiência ou de como é que poder sobreviver com essas coisas durante tempo para poder estar mais avançado, né, para se não evoluir para de jovens, então se coisa também é dana e jovens como que não garante está falando. Queridos seguidores, nós estávamos justamente na Casa dos Direitos para manter essa atividade fazer para um grupo de escritores portugueses que estava ali nessa casa para papel com alguns jovens guinenses sobre
literatura. E um jumbai literária. É dar conselho de como para jovens. Tudo aquilo que me se escrevi, me ser um dia escritor ou poeta, não tem que ter um amor para a leitura, não é? Não tem que ter um amor à leitura, não tem que ler e não escrever bastante. Que ela está cativando de um dia não ser um escritor ou seja poeta. Então, não chega já fim de no programa, não recebeu bastante, de maneira que você está acompanhando nesse exato momento. Gosto de falar, tudo quem gosta desse canal, ou seja, gosta próprio mesmo, não é para YouTube, não querer o YouTube, sempre na batalha boa formação. A hora que não clica lá, não gosta, também não comenta bastante. Na comentário, não está conseguindo se contra não trabalha bem ou mal. Vou comentar, vou tocar aqui sininho, acabou de esquecer, não querer o YouTube da boa informação. Obrigada, tchau, beijo.